E tem uma outra questão, né, que é a questão econômica. Nós tivemos, nesta madrugada, a abertura, aliás, na noite de ontem, a abertura das bolsas de valores lá na China, isso depois de praticamente 10 dias, né, que ficou fechado desde o dia 23 de janeiro, por causa das comemorações do Ano Novo Chinês. E as duas bolsas lá da China fecharam em queda. A de Xangai fechou em queda de 7,72% e a de Shenzhen recuou 8,41%. Então, as duas bolsas de valores da China com quedas expressivas nesta madrugada por causa, né, do coronavírus. Até eu vou aqui pegar os dados do Ibovespa neste momento, né, a Bolsa de Valores de São Paulo, a última vez que eu vi ela estava operando em ligeira alta. Dá um atualizar aqui, opera em alta de 0,92% aos 114.802 pontos. Oscilou bastante hoje a Bolsa de Valores, operou em queda um bom tempo, um bom período, e nesse momento opera em uma ligeira alta, sendo que também o dólar opera em queda de 1,04% aos R$ 4,24, e o euro opera em queda de 1,24% aos R$ 4,69. Ô, Rosa, tem muita gente que pergunta, né? Por que um vírus como esse, por que uma questão de saúde acaba impactando na economia? Porque você tem, por exemplo, na China, você tem todas as cidades estão paralisadas. Hoje, o ano comemorativo chinês, que teria que ter retornado no começo da semana passada, foi estendido por uma semana. Você tem as férias coletivas estendidas, você não tem a operação do comércio, então você impacta toda a economia, porque a economia ela não está sendo trabalhada. Você tem cidades da China, por exemplo, eu não sei se acho que é Xizan, em que você tem lá muitas empresas em que o que se faz lá, a indústria, é de transporte público. Eu preciso só ver o nome da cidade certinho. Transporte público. Marcos, não está rolando, porque não está tendo produção, as pessoas estão ficando em casa, porque houve uma orientação, uma determinação do governo chinês que as pessoas ficassem em casa. As faculdades, elas não estão voltando com as aulas. Por quê? Porque o vírus, ele se dissemina com uma proliferação, com uma aglomeração de pessoas. Aí o vírus se prolifera. Então, é melhor as pessoas não estarem juntas. Há uma determinação. As cidades, elas estão vazias, são cidades fantasmagóricas, né? E aí você tem, por exemplo, comércio. O que Brasil e China? Nós temos uma previsão de que haverá uma redução de 3% nas negociações nessa balança comercial, porque a gente vende muita commodities para a China, que é ferro, minério de ferro, grãos. Então, tudo isso vai diminuindo. Você tem uma retração do comércio. Mas o governo chinês já estava esperando que haveria uma queda hoje no início, na abertura das bolsas, e ele decidiu injetar na economia chinesa 340 bilhões de dólares, ou 700 e tantos bilhões de reais, justamente para poder trazer um equilíbrio. O ministro da China, ligado a essa questão da economia, ele disse que a China vai se recuperar, ela tem condições de se recuperar em menos tempo do que a gente espera. Então, assim, está uma crise momentânea, está atingindo a economia, está, mas eles não acham que isso vai prejudicar o crescimento esperado de 6% ao ano na China. A China é uma potência, né, Marcos? Eles construíram um hospital em 7 dias, 6 dias, vai atender 1.500 pessoas, pacientes lá em Wuhan. Para você ter uma ideia, o hospital, foram 4.000 pessoas trabalhando dia e noite na construção desse hospital. Só que, mesmo assim, o problema que a China está é com falta de médicos. Apesar de ser rápido na construção do hospital, ainda precisa de profissional. Né? E aí não dá para ter uma força-tarefa para formar médicos, né, para atuarem nisso. Acabei de ver também aqui, Rosa, que os atletas chineses, né, que estão aí se preparando para as Olimpíadas de Tóquio, também estão isolados. O governo chinês ali resolveu, então, isolar os atletas para a competição olímpica, né, já com medo também dessa contaminação por coronavírus acabar resultando em algum tipo de complicação mesmo, né? Um atleta de alto rendimento fica ali ausente, né, dos treinamentos por uma semana, 10 dias, já pode interferir no resultado nas Olimpíadas, né? Quando cada milésimo de segundo
acaba sendo importante, né? Então, por isso também o governo chinês já resolveu também colocar os atletas chineses que vão disputar a Olimpíada de Tóquio em isolamento. A gente fica aguardando, né, as novas notícias e acompanhando todos os desdobramentos do coronavírus.